Hoje a gente está aqui para mais um episódio do nosso videocast Rota Food Informação e Sabor. E hoje a gente trouxe para falar sobre o universo dos adoçantes. A Elaine Moreira, ela é nutricionista e especialista em diabetes, formada na USP, com pós, sei lá o que, é carimbada. Então, já que é para a gente trazer alguém para falar sobre o assunto, vamos trazer alguém que realmente conhece sobre o assunto e é especialista nisso. Obrigada, Elaine, pela presença. Obrigada, espero conseguir trazer informações, esclarecimentos sobre esse mundo dos adoçantes para deixar a vida de vocês mais doce, mas sem açúcar. Junto com a Elaine para conversar com a gente sobre esse assunto, adoçantes, lógico, a gente trouxe a nossa Nutri do Coração, Pietra Telesani, que também vai trocar ideia aqui com a gente sobre este universo. Bom, vamos começar. A primeira pergunta de todas. Adoçante faz mal? Não, Gi, adoçante não faz mal. Assim, para você conseguir desenvolver essa molécula, são muitos estudos, né? Então, surge um adoçante, aí são feitos vários estudos em animais, em humanos, e a partir desses estudos se é determinada uma dose de segurança. E quem determina tudo isso é a Organização Mundial de Saúde. Então, esses aditivos, né, o adoçante é um aditivo, ele só é aprovado a partir de uma gama de estudos. Por exemplo, a sucralose demorou 20 anos para ser aprovada. Caramba! Né? Então, essas aprovações são feitas, né, pela Organização Mundial de Saúde, e aí depois, dentro de cada país, né, então aqui no Brasil tem a Anvisa, nos Estados Unidos o FDA, esses órgãos de vigilância sanitária também avaliam esses estudos e também fazem uma segunda aprovação. Então, só é comercializado o aditivo que já foi extensamente estudado, por isso que eles são liberados para o consumo. Mas isso tem dose segura? Porque a minha mãe, por exemplo, a gente fala, mãe, são 3 gotinhas, ela põe 3 jatinhos. Tem sim. Então, se você for pensar, eles calculam, né, uma dose por quilo de peso. Mas, por exemplo, a sucralose, você pode consumir 500 gotas por dia ou mais de 100 sachês. Caramba! Né? Então, assim, a quantidade, é muito difícil você atingir essa dose. Né? Porque são mais queixada, né? Então, mas, assim, eles são muito seguros e cada um tem uma dose diferente, né? Mas é muito difícil você consumir essa dose diária, né? Porque essa dose você pode consumir todo santo dia da sua vida, né? Então, assim, é uma dose durante a vida. Então, eles são muito seguros e acabam sendo opção para quem precisa reduzir o açúcar, substituir o açúcar, né? Então a gente consegue conservar o sabor doce sem os malefícios do açúcar. E por que as pessoas dizem que adoçante dá câncer? Isso, nossa, essa é uma ótima pergunta. Então, assim, essa pergunta vem lá de 1970, né? Então teve um estudo que foi feito com a sacarina e eles usaram doses altíssimas de sacarina. E a sacarina, ela tem o sódio na composição, né? Então, e eles perceberam que aumentou o risco do câncer de bexiga em ratos machos, né? Porque essa sacarina sedimentava, formava um sal, né? E causava o aumento do risco de câncer. Só que isso é específico pela urina do rato, né? Porque a urina do rato tem uma composição, né? Que dá leptospirose. Que dá leptospirose, né? Assim, é totalmente diferente, né? A sacarina não se comporta assim no nosso organismo pela característica da nossa urina. E isso não se caracterizou nos resultados que foram feitos com humanos, né? Então isso foi específico do rato e em doses tóxicas, vamos dizer assim, né? Então a partir daí é o exagero do exagero. E aí começou essa polêmica, nossa, adoçante causa câncer, e a sacarina realmente foi proibida durante muitos anos, porque aí as vigilâncias foram rever todos esses estudos, mais estudos foram feitos e eles perceberam que era característica da urina do camundongo, né? Então, aí depois que isso foi esclarecido, hoje a sacarina de novo está liberada para o consumo, mas ficou esse resquício. As pessoas evoluem, né? Que coisa. E muitos dos estudos já foram tidos por terra e muitos ainda estão em processo, muitos em vários, né, adoçantes ainda estão estudando. Então, as pessoas são muito, às vezes, radicais quanto a isso e se baseiam muito nesses estudos muito antigos. A gente tem que entender que, principalmente na área da saúde e na engenharia de alimentos, a gente tem variações e adaptações o tempo todo, estudos o tempo todo. Então não tem como a gente se basear em estudo tão antigo. São 50 anos. É tempo demais, gente. Olha, a sacarina, ela é de 1876, na época da guerra.
Né? Então, a partir daí, quanto não se Exato, evoluiu de pesquisa exato. dessa substância, Caramba. né? E vários, por exemplo, a sacarina mesmo agora em 2024, eles terminaram mais uma revisão. E nenhum desses aqui é base sacarina. Não, a linha não tem mais. Não comercializa a sacarina, né? Mas geralmente aqueles da tampinha vermelha, né? Os primeiros adoçantes, né? Foram Sim. a base de sacarina. É aquela da tampinha vermelha. Então acaba tendo bastante ainda no mercado. Tem pessoas que gostam, né? Eu acho que ele tem um sabor mais residual, né? Assim, um pouquinho mais residual. Sim. Mas tem gente que adoçante é paladar, né? E adoçante e pode ser consumido por qualquer um, criança, grávida, adulto, idoso, qualquer um pode consumir adoçante. O que a gente fala, por exemplo, a partir de qual idade, né? Então, assim, a partir de qual idade você pode oferecer açúcar para criança? A partir de 2 anos, né? Então, o adoçante é a mesma coisa. Se você for oferecer, é a partir de 2 anos. Mas, claro que tem essa coisa do quilo de peso, né? Então, também não teria por que a gente oferecer adoçante para criança. A não ser que seja uma criança diabética. Uma criança diabética, uma obesidade de difícil controle, né? Então, nesses casos, sim. E é muito comum a gente ver isso. Então, as mães, às vezes, pegam e colocam gotinhas de adoçante na fruta. Para a criança, às vezes, ser mais docinha e aceitar melhor. Mas a gente falou muito sobre isso num outro episódio, na introdução alimentar. Como eles estão formando, né, o paladar deles, acostumar eles tudo muito docinho, vai dificultar muito no momento da introdução em alimentos mais cítricos, amargos, nas verduras. Então, não é indicado, mesmo após os 2 anos. Eu acho que crianças, de forma geral, né, o adoçante é se necessário. Se tiver diabetes, se tiver ali com uma estratégia de obesidade infantil também, não há necessidade da gente, como não com açúcar também, já que o adoçante é uma alternativa um pouco melhor, em alguns casos, para o açúcar. Então, em sendo uma alternativa para o açúcar, engorda? Ai, ótima pergunta. Porque assim, se for pensar em caloria, né, os adoçantes, a maioria deles não entrega caloria, tá? A maioria deles não entrega. Então, o açúcar, 4 calorias por grama. Então, uma colher de sopa, se ela tiver ali, né, 20 gramas, você já tem 80 calorias. É tudo isso? 80 calorias, exatamente. É bem calórico. Então, você vai reduzir calorias à medida que você substitui. Mas também não engorda, mas também não emagrece. Mas também não emagrece, né? Então, assim, mas tem pessoas que acham que tem algum mecanismo, que o adoçante engana o cérebro, e aí como entrou sabor doce, mas não entrou caloria, ele vai aumentar o apetite, né? Então, assim, só que esses mecanismos, a gente não consegue. Tem vários estudos em cima disso, inclusive. Tem vários né? estudos em cima disso e não tem como você explicar esse mecanismo fisiológico. Isso a gente não observa na prática. O que tem é assim, eu tô aqui com fome. Se eu bebo uma bebida, um refrigerante que tem açúcar, isso diminui a fome porque o açúcar entrega energia. Agora, se eu vou ficar bebendo ali aquele líquido com adoçante, não vai me entregar energia. Então, eu vou sentir fome em algum momento, né? Porque não entrou caloria. Então, é que não é diretamente, né? Não é o adoçante, é a ausência de caloria. Exato. Né? É a ausência do açúcar e não da energia. Exatamente. Então, assim, adoçante não engorda. Ele pode ajudar se for feitas essas trocas. Né? E uma coisa que a gente sempre fala, cuidado, porque se a pessoa fala, já que é sem açúcar, eu vou comer mais. Então, por exemplo, o adoçante, ele não tem caloria, mas se ele tiver uma receita de bolo, que tem farinha, ovos, vários tem a outros caloria dos ingredientes. Ele não tem o açúcar, mas tem todo o resto. Todo o resto. Então, esse bolo aqui eu comeria uma fatia, mas como é sem açúcar, eu vou comer 2. E aí é muito essa importante, compensação pode atrapalhar até a sua perda de peso. Explicar muito bem para os pacientes como funciona, porque muitos vão nessa a ignorância é uma bênção, aquela história é uma gente, bênção. porque até agora eu podia comer 2 fatias de bolo com adoçante, nunca vou, agora eu não posso mais. Mas foi o que a Elaine comentou também, esses comportamentos compensatórios. Então, quando os pacientes, as pessoas, né, de forma geral, não entendem como funciona, o que é a caloria, como que funciona o nosso metabolismo, o que engorda, a gente entender que nenhum alimento engorda nem emagrece. Tudo é claro, cada alimento tem uma densidade calórica, tudo é quantidade, frequência e modo de preparo. Então, entender que você utilizar adoçante porque não tem calorias, não quer dizer que você pode exagerar em vários outros, compensar as calorias que você está deixando de por conta do adoçante e, de repente, exagerar em outros alimentos. E a questão também da ingestão adequada, que a gente precisa o máximo, né, esse diário aí que a gente tem. Não, mas 500, dá pra comer 500 sachês desse, gente. Mas que a pessoa vai ter que...
É muito. É muito. 500, quase acho que deve ser um vidrinho desse. Quase um vidrinho desse. E eu sempre brinco com os pacientes quando eles perguntam, doutora, adoçante engorda? Aí eu falo, adoçante panetone engorda? Aí eu falo, não, panetone não engorda, quem engorda é você. Tudo é quantidade, frequência, exatamente. E já que eu tô vendo aqui que tem vários, tô olhando a sucralose, estévia, xilitol. Sweet. O que é esse? Sweet natural. Qual que é a diferença entre eles? Entre as substâncias, né? Então, assim, a sucralose, ela vem da cana-de-açúcar, né? Então, a empresa que vende, por exemplo, esse ingrediente, a sucralose, então ela pegou o açúcar da cana, que é a sacarose, e fez algumas reações químicas e ele transformou a sacarose em sucralose. A sucralose é 200 vezes mais doce que o açúcar. Então, a quantidade de sucralose que tem aqui é muito pequena, né? Então, na indústria, colocam aqueles tonéis de água, põem pitadas de sucralose, tudo isso fica doce e eles invasam. A sucralose, ela parece muito com o açúcar. Então, aquela pessoa que vai começar a substituição, às vezes é mais fácil, porque ela é docinha, né? Ela pode ser aquecida, tem os adoçantes culinários. Depois vieram os adoçantes à base de estévia. Esse é meio amargo. A estévia. Ela tem um gostinho mais ou menos. Eu já tentei esse aí. Porque ela é derivada de uma planta, né? Então, assim, ela foi descoberta no Paraguai, a partir da observação dos índios. Então, os índios tiravam as folhas, maceravam e adoçavam os remédios, as bebidas. E aí teve um pesquisador botânico que observou isso e percebeu que na folha da estévia tinha várias substâncias que entregavam um sabor doce. Aí ele fez um extrato e surgiu o primeiro adoçante. Só que esse extrato, ele tinha muito da folha, então trazia esse residual amargo. Com a modernização e o processo de filtração, hoje a gente consegue fazer uma extração melhor dessas substâncias e hoje a gente tem adoçantes com menos teores, menos notas amargas, mas ele vem da folha, né? Então sempre vai ter como característica aquele sabor. E outra coisa, quando a gente vai fazer um chá, a gente não pega a folha, joga água quente e aí abre aquele sabor. Então a mesma coisa com o stevia. Então quando você vai usar o adoçante à base de stevia numa bebida quente, pode ser que você perceba um pouco mais desse sabor característico. Tá? E aí em bebida fria, às vezes você sente mais o dulçor. Mas as pessoas gostam, porque às vezes é aquele público, foi justamente Pietra, no café, aí traumatizou talvez tenha. E também sabe aquele público que já come o pão integral, o adoçante 70%, ele está acostumado com nota amarga. Então ele gosta desse adoçante. Essa pessoa não é o seu perfil, né? Principalmente porque o açúcar, ele mascara muito o sabor dos alimentos de forma geral. E muitas vezes pessoas dizem que no início tem um pouco de dificuldade, por isso até da sacarose é ótimo isso, né? Essa transição, começar pela sacarose que ela é mais docinha. Começar, porque muitas vezes a gente não o açúcar, ele molda totalmente o nosso paladar, a gente fica voltado para aquele doce. Meu pai costumava dizer que é o primeiro vício da criança. Exatamente. Então, no início, claro que a gente estranha muito, porque as nossas papilas gustativas estão muito acostumadas com o açúcar. Saturadas, né? Exato. Porque ele mascara completamente o sabor em altas, né, quantidades dos alimentos. Porque Deus que não daria para comprar. E o xilitol? Então, sucralose, estévia, o xilitol. O xilitol, ele vem do milho, né? Então, na verdade, assim, tem vários alimentos que tem xilitol. Geralmente, a empresa de ingredientes extrai do milho. Então, do milho se extrai a celulose, né, que é como se fosse uma fibra, da celulose a xilose, da xilose o xilitol. Então, é um processo de extração. E o xilitol, ele tem o mesmo poder de dulçor do açúcar, ele adoça igual. Então, ele não tem aquela explosão de dulçor, ele adoça igual. Ele também pode ser aquecido e ele tem uma característica. Quando você coloca na boca, ele rouba um pouco de calor, assim, ele dá uma geladinha na boca. Aí a gente saliva mais. E aí na saliva tem vários minerais que se aderem ao dente e atrapalha a multiplicação bacteriana. Por isso que a gente fala que o xilitol, ele é anticariogênico. Por isso que ele está no enxaguatório bucal, na pasta de dente, nessas pastilhas, chicletes, que são sem açúcar. Geralmente o xilitol que adoça. Tem vários benefícios hoje em dia até em alguns produtos estéticos, né? De pele, diz que tem xilitol na composição também. Olha, eu não sabia. Em cremes, em tônicos, colocam xilitol. Ele também pode ser aquecido, né? Ele pode ser utilizado em receita, porque ele tem o mesmo peso do açúcar, então fica muito fácil na aplicação culinária, né? E ele entrega um pouco de textura. Então, por exemplo, se eu for fazer uma geleia com sucralose, eu vou colocar minha fruta para cozinhar ali na água e aquela
aquela calda não vai engrossar, Dá porque a ponto, sucralose né? não tem essa característica. O xilitol, ele já dá um ponto mais cremoso, então ele consegue dar esse volume para a receita, por isso que ele é muito utilizado em receitas. E existe uma coisa de assim, esse é mais recomendado para isso, esse é mais recomendado para isso, esse é mais recomendado para aquilo que você está falando. Assim, esse pode ser usado culinário, esse não. Isso. Assim, é fácil você usar o xilitol por causa, pensando no peso. Eu tenho 100 gramas de açúcar, é 1 para 1. A sucralose, ela tá em volume, né? Como a sucralose adoça muito, então a gente colocou um volume que é igual da medida caseira, mas o peso é diferente. Então, por exemplo, na minha receita tem 1 xícara de açúcar, eu uso 1 xícara de açúcar. Só que se eu for ver o peso, eu divido por 10. Então, por exemplo, essa receita vai 100 gramas de açúcar, aí eu uso 10 gramas do adoçante. Não, é Pelo poder, pelo poder de Pelo poder de dulçor. Exatamente. Caramba! Diferente, né? Então, e o xilitol acaba sendo... o xilitol, como eu falei para vocês que ele adoça 1 para 1, se eu fosse fazer o adoçante líquido, ele não ia adoçar. Porque imagina você fazendo uma mistura de água com açúcar para adoçar um chá. Para receitas, volumes é melhor. Né? Então, aqui a gente colocou a sucralose, porque ela tem uma alta potência de dulçor, com o xilitol, no líquido. Mas no sachê, aí é só o xilitol. Eu ia fazer essa pergunta agora. E recomendação líquido ou sachê? Então isso vai muito do hábito, né? Então, às vezes, fora do Brasil, as pessoas usam muito mais sachê. Aqui no Brasil, a gente tem muito hábito de líquido, né? Então, isso vai muito... Mas é indiferente, pode ser qualquer um dos dois. Então, assim, por exemplo, a gente recomenda para adoçar 1 xicrinha de café, 3 gotas, que tem o mesmo dulçor de um sachê desse adoçante, que isso equivaleria a 2 colheres de chá de açúcar. Entendi. Né? Então, assim, é mais ou menos a equivalência de dulçor, vamos dizer assim, tá? E aí a gente tem os adoçantes à base de eritritol. O eritritol também é derivado do milho, só que ele adoça menos. Ele adoça 70% mais ou menos do açúcar. Então, sabe aquelas pessoas que falam, eu não gosto de nada muito doce, põe meio sachê, né? Então, ele vai gostar muito do eritritol, porque ele tem um dulçor muito suave. E aí, aquela pessoa que gosta de tudo muito doce, fala, Elaine, esse adoçante não adoça. Exato. E aí quer colocar mais. Aí eu falo, não adianta colocar mais, porque ele não chega no dulçor do açúcar. Eu falo que ele é o aluno nota 7, ele não vai chegar lá, né? Então, você não adianta aumentar a quantidade, tá? Ele tem essa característica. É tipo o chocolate 40%, 50%, 60%, vai indo assim. Isso, exatamente. Quem tolera mais o açúcar ou menos. Isso. E aí, como você mesmo falou, Elaine, mas a estévia para mim ela pega. Então, o que a Línia pensou, né? Eu vou pegar a estévia e vou misturar o eritritol, porque o eritritol não tem nota amarga e ele adoça pouco. Eu vou fazer um blend para o eritritol tentar mascarar o amargor da estévia. E aí a gente fez o Sweet, né? Então, o Sweet Natural, ele é um blend, né? Uma mistura entre o eritritol e a estévia. E ele tá com um sabor bem agradável. As pessoas gostam bastante dessa mistura. Ele é novo, ele é relativamente novo. Então, pensando, aqui a gente também tem para uso culinário, né, que é o pó. Esse é igual esse daqui. E aqui é o culinário de sucralose, né? Então, que ele é para receita de forno e fogão. Assim, eu entendi aqui no nosso papo que o vilão, entre aspas, que as pessoas mais crucifixam é a sucralose. Sucralose, tem muitas pessoas que criticam. Sacarina, às vezes, sucralose tem se falado bastante, né? Mas altera a função da tireoide? Não. O povo fala, né? Fala muito, porque assim... O povo, é tanto mito que a gente ouve e a gente não sabe mais o que na pensa. Na verdade, assim, isso surgiu porque quando eles foram desenvolver a sucralose, eles acrescentaram um sal, né? Então, eles tiraram a hidroxila e colocaram o cloro. E tem algumas substâncias cloradas que elas interagem com a tireoide, mas não é o caso da sucralose. Por quê? Porque a sucralose é eliminada intacta. Então, o que os pesquisadores fazem? Eles marcam a sucralose de uma forma radioativa e ele oferece para os voluntários, né? Aí as pessoas consomem alguma coisa com sucralose, depois eles vão colhendo as fezes e as urinas durante 120 horas. E aí eles percebem que a excreção, aí depois eles recolhem, né, os resíduos e eles vão analisar. E eles percebem que toda a sucralose que foi consumida, ela foi excretada intacta. Então o cloro não fica solto. Então a partir daí a gente sabe que a sucralose não reage, não interfere com a tireoide, né? Então isso é um mito mesmo.
Não tem problema. E não são todos que podem ir para a cozinha. Não são todos que podem ir para o forno, podem aquecer. Olha, o único adoçante que perde o dulçor é o aspartame. Né? Que O também é um aspartame- pouco mais polêmico, né? As pessoas vão muito em cima da sucralose e do aspartame. Também já tiveram muitos estudos antigos, tiveram já resultados não tão legais com aspartame, que hoje em dia também. Mas os mais comuns utilizados na rotina, principalmente no Brasil, é mais É o que a gente vê stevia. para vender, né? É o que Exato. vem pra vender, Ah, exatamente. Sucralose, São os stevia, comuns. xilitol. E também teve aquela questão, muitos disseram, de ter estudos em cima disso já, de acumularem nos tecidos, a gente entender que não tem, adoçantes não se acumulam em nenhum tipo de tecido, não tem como, tem muitos estudos em cima disso também, principalmente com aspartame, já tiveram vários estudos em cima do aspartame e já vieram por terra também. E outro mito que a gente ouve com frequência é que o adoçante atrapalha o intestino, prende mais, solta Desbiose. mais. Exatamente, a desbiose. Então esse assunto é super polêmico, porque a gente sabe que a nossa microbiota intestinal é influenciada por vários fatores, né? Então, claro, tem a dieta, tem a hidratação, tem a nossa parte emocional, né? Tem um nervo vago que liga o cérebro direto ao intestino, então as nossas emoções estão muito relacionadas ao intestino, o estresse, o sono. Então é muito difícil você isolar só essa substância. E os estudos, claro, mais estudos têm que ser feitos, mas os primeiros estudos, eles não separaram as substâncias, né? Então eles misturaram os adoçantes, então era muito difícil porque cada um se comporta de uma forma. Eu não falei para vocês, mas por exemplo, como a sucralose adoça 600 vezes, se eu colocar aqui todo esse pozinho branco de sucralose, a pessoa vai ficar doce por uma semana. Né? Então o que a gente faz? A gente coloca um veículo, né, que é a lactose, é um pozinho branco, e a gente põe pitadas de sucralose só para dar aquele dulçor. Né? Esse pozinho é a lactose. E a lactose, para algumas pessoas, também é intolerante. E aí os estudos usaram o adoçante. Então você não sabe se é a lactose que causou a alteração ou se foi a sucralose. E a gente entender que cada microbiota também é muito individual. Cada organismo responde de uma forma. Então pode ser que para mim uma certa quantidade de repente não dá alguma... Eu não sinto nenhum desconforto, porque algumas pessoas sentem um pouco de desconforto, às vezes não numa quantidade pequena, um pouco maior, então é muito individual isso. Exatamente. E uma coisa importante, tiveram estudos que mostraram crescimento de algumas bactérias negativas, tiveram estudos que mostraram crescimento de bactérias positivas, por exemplo, então isso ainda não é um consenso. Mas o que a gente sabe? Se o adoçante interfere na microbiota intestinal, essa interferência não é nociva. Sabe, no sentido de... Não faz mal, ela Isso. interfere, mas não te prejudica. Isso, E exatamente. não leva a algo crônico, né? Isso, como tem várias coisas que a gente percebe, nossa, olha, feijão me dá gases, né? Exato, é muito Então, assim, individual. é muito individual, mas essa alteração, pelo que a gente sabe hoje, né, pode ser que daqui 3 meses saia um estudo que traz um resultado diferente, mas também não é um estudo que vai mudar todo o posicionamento de uma sociedade brasileira de diabetes ou de obesidade. Mas o que a gente sabe hoje é que qualquer alteração que o adoçante possa fazer não é nocivo, né, para a saúde da pessoa. Né? Eu acho que isso a gente tem que ficar muito tranquilo. E outra coisa que a gente ouve, vou voltar no exemplo da minha mãe, que não toma 3 gotas, só 3 jatinhos. Aí, e a gente mesmo fala isso pra você, mãe, para tomar tanta adoçante, é melhor tomar açúcar. Isso é mito, é real? Nossa, não é mito, sim. Porque o açúcar, ele entrega energia, né? E quando a gente consome o açúcar, ele está lá no nosso sangue e ele vai precisar ser absorvido pelos tecidos. Então, o pâncreas libera insulina, e a insulina abre os canais e esse açúcar vai entrar dentro dos tecidos, né? Então, e fica lá para sempre. E fica lá para sempre. Tem um tecido aqui, ó, que ele adora também, né? Pensa, olha, tem uma feição. Tem uma feição. Então, o açúcar, ele desencadeia essa liberação hormonal, né? Que é uma coisa que o adoçante não faz. O açúcar, ele causa cáries. Né? O açúcar, ele se gruda. Então, por exemplo, quem é diabético sabe, quem tem diabetes sabe muito, eu vou dosar a minha hemoglobina glicada, né? Porque a hemoglobina é uma substância que tem no sangue, e quando o açúcar está muito alto... Não, esse é o açúcar mesmo que tem no sangue, né? Então, quando a gente faz a pontinha de dedo, a gente vai medir quanto de glicose tem no sangue. Mas a gente tem uma substância que tem no sangue, que é a hemoglobina, que ela tem muita afinidade ao açúcar. Então, quando o açúcar está alto, a hemoglobina gruda e ela fica glicada, glicosilada. E aí, quem tem diabetes, a cada 3 meses você vê como que está a sua hemoglobina. Se grudou muito açúcar, se grudou pouco. Então, a gente sabe que o açúcar gruda. Né? Então, o açúcar gruda na hemoglobina, ele gruda no colesterol,
né? Então, por isso que Ele gruda na barriga. Então não adianta a pessoa um dia antes do exame não comer nada de açúcar, porque não vai dar lá o resultado de repente que não tá. Exato. Exatamente. Mas a hemoglobina, você analisa os 3 últimos Exato. meses. Então a gente fala que ela é dedo duro, né? Exato, através Então a dela gente que sabe, né, pensando em prejuízos do açúcar, Sim. né? Então ele também acaba causando uma mudança na microbiota intestinal, porque as bactérias fermentam o açúcar, que causa gases. Então todos esses malefícios do açúcar não há no adoçante. Então por isso que não é que tanto faz, né? Quem precisa usar o adoçante é uma opção Essa melhor. era a pergunta da sequência. Então, assim, o cara que tem minha mãe, que tem recomendação médica porque é diabético e tem que usar o adoçante. E existe algum que seja mais ou menos indicado ou isso é gosto? É gosto. É gosto. E como cada organismo vai se comportar, às vezes para ela, tanto pelo paladar ou pela também, se ela tiver alguma distensão, que às vezes algumas pessoas, e isso é de forma geral, qualquer alimento pode dar, de repente a pessoa tem alguma sensibilidade a algum alimento, dá um pouco de distensão, dá uma certa flatulência, isso vai muito de organismo para organismo. Isso é super legal a gente falar, porque assim, ó, a gente falou que os adoçantes não se acumulam, né? Então eles são eliminados, né? Ou pelas fezes, ou pela urina, ou pela fezes e urina. Então, sucralose é mais fezes, tá? Estévia mais urina. O xilitol, 40% mais ou menos do xilitol é absorvido, ele vai ser metabolizado no fígado, por isso que ele libera um pouquinho de caloria, né? Se o açúcar tem 4, ele tem 2,5, ele tem um pouquinho de caloria, o xilitol. E 60% segue no intestino. E aí as bactérias fermentam o xilitol. Então, dependendo da característica desse intestino, as pessoas podem ter um pouco mais de gases, flatulência, dependendo da quantidade. Pode até dar diarreia muitas né? vezes. Então, isso pode acontecer. O eritritol não. Né? O eritritol, só 10% vai para o intestino, enquanto que o xilitol, 60%. Exato. Então, ele não, ele é absorvido e vai ser eliminado pela urina, né, o eritritol. Então, quem tem, às vezes, um pouco de distensão, pode usar o eritritol, que é uma versão que não vai ter esse malefício. Só que muitas vezes a indústria como um todo usa outros adoçantes que são os polióis, né? Então, sorbitol. Exato. E aí o excesso disso, né? O excesso disso às vezes pode causar. Porque eles fermentam, né? Porque eles fermentam. E pode dar um pouquinho, né? Exato. E aí falando, eu tô vendo aqui que a gente tá com a mesa recheada de produtos. Então, a gente falou lá no começo, né, que o cara fala, já que eu vou comer um adoçante, já que é com adoçante, vou comer 2 fatias de bolo. Mas se for uma mistura desse tipo, eu posso comer 2 fatias? Porque esse que a gente percebeu, né, a gente colocou bastante fibra nesse produto quando a gente foi desenvolver um bolo, né? Então a gente pensou muito numa forma de preparo fácil, a gente pensou num bolo gostoso, né? E que tivesse fibra. Por quê? Porque a fibra, ela fica mais tempo no estômago, ela não é absorvida, né? Então ela dá mais saciedade. E essa fibra vai ser alimento para as bactérias intestinais. Então essas bactérias boas, né, elas vão aumentar de tamanho, porque elas vão ser alimentadas. Então a gente colocou mais fibra, até para trazer mais nutriente para esse bolo, né? Mas aí você tem que pensar no valor calórico. Se você for fazer um bolo simples, né, tudo bem comer 2 fatias, mas aí tem gente que já põe a cobertura, e aí põe o recheio, e aí fura e põe um suquinho. Muitos acham que porque é feito com adoçante liberado, e nossa, então eu posso comer bem mais do que se não fosse sem adoçante com açúcar. Né? Até agora vocês acabaram com a adoçante. Vocês duas são péssimas. Tem vários outros ingredientes que tem peso calórico. Bolo com adoçante, sabendo que ele vai me engordar igual, eu vou ficar triste. Não, pelo menos não vai ter aquele impacto, sabe, do açúcar. Aquele pico de glicemia. Que tem menos calorias, claro, mas não pelo zero. Menos não tem o pico de glicemia, vamos dizer assim, né? E no caso da geleia, se a gente fizer vamos, assim, fazendo uma comparação prática, eu não tenho nem ideia de quantas calorias tem um bolo de laranja normal, uma fatia de bolo de laranja normal, quanto tem uma fatia de sem bolo? Açúcar? Não, com a normal. Uma normal com açúcar, mas 150? Vida gostosa. Será, mais ou menos? Depende da espessura da fatia. Não fatia... Tô pensando sem cobertura, nada. Normal, assim, ó, dois dedos, uma fatia bolo simples, sei lá, de laranja. Umas 150 calorias. E um desse? A gente pode até olhar, eu não sei como que tá a fatia aí. Que aqui acho que não tem o preparo, né? Uma acho que é só a fatia de 36, não, uma porção de 36. Esse aqui é antes de preparar. Assim, mas com certeza ele vai ter entre 120, assim. Não é tão menos assim. E é pensar que é uma estratégia também, claro que também para quem tem ali pro controle de peso também, já que o açúcar tem muitas calorias e ajuda numa pessoa que está em processo de emagrecimento, de obesidade.
Mas é principalmente para as pessoas que não podem consumir o açúcar por conta dos picos glicêmicos, quem tem diabetes. Por exemplo, a geleia é uma coisa que impacta muito. Por quê? Porque quando você vai fazer geleia, você coloca fruta e coloca açúcar. Né? Muito açúcar. Então, uma colher de sopa de uma geleia comum chega a ter aí umas 70 calorias, mais ou menos, né? Aí a nossa tem 18, por exemplo. Essa aqui tem 24, que é a de maçã, né? Então, se for pensar, né, em 70, então aí a redução... É menos de um terço, quase um quarto. A redução é muito grande. Então, é uma ferramenta muito, muito legal para quem está no processo de emagrecimento. Isso, geleia é bem legal. Mas, por aí exemplo... a gente vai lá e pega essa geleia de pimenta aqui e come com linguiça no churrasco. Então, pois é, exatamente. Claro que ela ajuda no impacto, porque querendo ou não, são menos calorias através da geleia. Mas não, ela não anula o restante das calorias do restante da refeição. A linguicinha do churrasco com geleia de pimenta é incrível. Pronto, agora aí vai pesar menos na consciência. E as bolachinhas? Então, o legal desses biscoitos, a gente colocou bastante fibra também, né? Com esse intuito de aumentar a saciedade, de entregar variedade. E a gente colocou grãos e a gente colocou fruta também. Então, por exemplo, a de maçã, ela tem purê de maçã, né? Então, não é só aroma. Então, a de laranja, a gente colocou suco de laranja. Então, a gente fez questão de colocar o próprio alimento. E isso de ter fibra faz com que a gente fique com a sensação de estômago cheio por mais tempo e, consequentemente, você come menos. Exatamente. E a fibra, ela tem muita afinidade ao açúcar, ao carboidrato, ao colesterol. Então, a fibra, ela gruda e forma um gel. E aí esse gel vai andando no nosso intestino e o que está preso ali acaba não sendo absorvido ou tendo uma redução na absorção. Então por isso a gente fala, a aveia diminui o colesterol. Por quê? Porque o colesterol fica preso nesse gel ali da fibra da aveia e ele vai ser arrastado para as fezes. Então por isso que toda nutricionista, né, Pedra, fala de colocar uma sementinha, uma chia, uma linhaça, uma aveia, um farelo, para você diminuir a absorção de gordura, de carboidrato, de colesterol. Agora já pro trânsito intestinal também, claro, ajuda a formar o bolo fecal exatamente por isso. E pela saciedade também. E pela saciedade, exatamente. Então é muito importante a gente ter, se a gente for pensar, né, nas 30 gramas de fibra que a gente pode consumir por dia, é difícil atingir. Né? Então, por isso que tem que ter aqui uma sementinha aqui, legumes com casca, né? O feijão que já tem casca, se puder colocar o arroz integral. Então, para aumentar essa quantidade de fibra aí, quase todas as refeições. Nossa, Jesus. Este mundo não é fácil. Não é para os fracos, gente. Mas tem ajuda. Tem ajuda. Tem a quem recorrer. É verdade. A gente pode manter dá para ter gosto de vida gostosa. E dá pra ser gostoso. Eu acho que isso que é certeza. legal, né? Antes tinha muito essa coisa, o adoçante é ruim. Mas hoje, se você prova, né, um chocolate sem açúcar, a indústria, a tecnologia de alimento evoluiu demais. Então, hoje a gente tem chocolate com uma textura muito boa, porque a gente usa uma manteiga Belga, uma manteiga Calebo. Então, a gente tem uma qualidade de ingredientes que traz um sabor muito parecido com uma versão com açúcar. Então não há necessidade de comer tanto açúcar. A gente pode se virar bem aqui. E tem uma recomendação, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fala, olha, 10% das calorias da sua dieta você pode comer em açúcar, né? 10%. Então, para uma dieta de 2.000 calorias, 10% são 200 calorias. A gente divide aí por 4, que é a caloria do açúcar, vai dar lá 50 gramas, né? Só que a gente tem que pensar que uma latinha de refrigerante tem 37 gramas de açúcar, né? Então, você já usou mais 37, mais, né? Então, assim, cuidado com a quantidade de açúcar que você vai consumir ao longo do dia, que às vezes extrapola muito. Sim, né? Fora as coisas que a gente nem sabe que tem açúcar. Exato. E nessa parte que a gente até comentou no início, o paciente, a pessoa de forma geral, ela sabe como funciona, como cada alimento interage com o nosso organismo, como é o metabolismo de cada um, como a gente metaboliza, entender que um pão, principalmente se você não consome ele com fibras e com a proteína, ele vai virar açúcar no sangue também. Então não adianta, aquela do compensar, né? Já que eu estou consumindo aqui o adoçante, não tem nada, então agora eu vou comer mais pão, porque e na verdade você está consumindo a farinha refinada, né? De forma geral, vira açúcar no sangue também. Principalmente então, se não acompanhado. É o comer o açúcar proteínas. que a gente nem sabe que está comendo. Exato. Eu tenho direito a 100 gramas por dia, mas eu tô comendo no pão. Então, educar as pessoas para elas saberem como que funciona e como sim o adoçante pode ser uma estratégia, mas ele não é
uma varinha mágica, né? Exatamente, não é a Exato. única saída, né? É uma somatória de Exato. escolhas que vai trazer Uma ferramenta uma dentro de uma estratégia alimentar. E o legal é que a gente tem que pensar nisso para sempre, né? Então eu comecei a comer assim, eu tô comendo mais fibra, eu não tô repetindo, e isso vai ajudar no controle do peso, na prevenção de doenças, e daqui a pouco você mudou o paladar, você mudou o hábito, seu estômago tá menor, então tudo isso vai ficando mais fácil quando ele realmente entra na sua rotina. Né? Quando vira hábito, a gente faz sem sofrer. Né? Isso. E tudo no nosso corpo, ele se adapta muito fácil, né? Pro que é ruim e pro que é bom também. Então, a gente sabia que aos poucos, principalmente, por exemplo, com o sabor, pra pessoa desacostumar com com o vício do açúcar mesmo, o paladar do açúcar, né? Aos poucos, as pessoas... E é engraçado, alguns pacientes depois falam assim, depois de um tempo usando o adoçante, quando consome, por exemplo, um café com leite, ao invés de adoçar com adoçante, volta a adoçar com açúcar, estranha. Vê que o sabor é diferente, mas porque o açúcar ele é muito forte, ele mascara muito o sabor dos alimentos também. Não, e até para quem para de consumir açúcar, por exemplo, meu marido não toma café com açúcar. Aí, eventualmente, e isso acontece com frequência, eu peço alguma coisa que, óbvio, põe açúcar. Aí eu falo, gostei. Toma você, ele fala. Aí ele tenta, ele fala, não consigo. Que você já acostumou agora. Ele não consegue. Exatamente. E isso acontece com frequência, porque eu sempre peço, tudo que é lugar que a gente vai, eu peço um cappuccino. Eu falo, muito doce. Aí ele fala assim, eu também não vou gostar. Tá muito doce. Porque não tem mais o paladar, não consegue mais. Ele não consegue mesmo. Então, assim, ele olha um bolo cheio de cobertura, ele fala, não vou nem tentar. Ai, tá vendo? Olha que legal. Mas eu falo que ele é uma pessoa evoluída. Mas eu percebo, por exemplo, às vezes o paciente não consome muita fruta, porque acha que não tem graça, é muito aguado, porque ele tá acostumado com um pé de moleque, né? Então, quando ele vai comer a maçã, você fala, ai. Aí eu falo, mas come fruta, todo dia, come fruta, 1, 2, 3 frutas, pra você ir se acostumando com o dulçor da fruta. E moldando de E novo, aí, quando você for comer o pé de moleque, você vai falar, nossa, que doce. Exato. Né? Porque a concentração de açúcar na fruta é muito menor. A gente fala de 10 gramas, né, de açúcar na fruta. Um pé de moleque deve ter 25, 30 gramas. Eu ia falar 1.010. Né? Então, assim, é uma questão da gente se esforçar. Talvez no começo seja um pouco mais difícil, mas o resultado com certeza. Mas aí são escolhas, né? Se a gente quer ter um pâncreas, ou a gente quer ter uma vida mais saudável. Isso mesmo. São escolhas. Pois é, pessoal, foi isso aí. A gente bateu um papo hoje bem esclarecedor, eu diria, com a Elaine da Lilia, para tirar um pouco desses mitos sobre acerca do adoçante, na verdade, né? A gente ouve muita coisa. A internet é boa, mas é péssima também, porque tem um monte de coisa que a gente vai, de conteúdo que a gente começa a consumir, Sim. sem olhar a fonte, sem avaliar, sem saber se isso é fato, se é boato, se é mentira ou se não. E aí a gente vai consumindo conteúdos e conteúdo faz, ai, adoçante da câncer. Ai, E aí a gente... E assim, eu entendo até, né, o consumidor que olha, ele fala, poxa, mas foi um estudo feito por uma universidade conhecida, uma universidade séria. Não quer dizer que aquele pesquisador esteve mal intencionado. É que às vezes ele não controlou todas as variáveis, né? Então às vezes tem críticas em relação àquele estudo, por exemplo, que eu falei para vocês que eles não tiraram ali a lactose. Né? Então, e também, às vezes, um estudo não vai modificar a opinião dos especialistas em relação a uma substância, sendo que essa opinião foi favorável, baseada em 300 estudos. Né? Então, às vezes, um estudo, tudo bem, teve ali uma versão negativa, alguém vai ter que refazer, vai ter que analisar, mas não é um estudo que vai denegrir todos os isso. Outros. Exatamente. Entender que está em constante evolução, os estudos, a tecnologia, a engenharia de alimentos, tudo vai se modificando com o tempo, não tem como a gente se apegar a uma informação, um estudo tão antigo, sendo que a cada ano muda, né? Uma legislação, a composição. E às vezes também, Pedro, tem estudos que são observacionais, né? Então não houve uma intervenção. Então eles pegaram lá 1.000 pessoas e foram analisando essas pessoas ao longo de 10 anos, por exemplo, e eles observaram esses hábitos em relação à pessoa que teve mais infarto ou menos infarto. E aí eles vão cruzando as variáveis, é um grupo de obesos, a maioria usava adoçante, a maioria teve infarto, então o adoçante causa infarto. Né? Então, às vezes, tem estudos de associação, né, que não justifica causa e efeito.
né? Então, às vezes, claro, vocês, né, como paciente, como consumidor, às vezes vai olhar e vai falar, meu Deus, causa. Mas o profissional, a sociedade tudo, né? Se a gente for tem que olhar analisar. uma pessoa normal, talvez um paciente que já esteja dentro de um grupo de risco, decide começar a usar o adoçante porque já está nesse grupo de risco, e de repente, a pessoa estava e morreu por conta disso. Não, ela já estava dentro desse Se a gente for ler bula de remédio, não toma nem aspirina. Então, exatamente. Até aspirina mata. Exatamente. Porque aí vai indo causas, você vai Efeito tudo. colateral. Então são tantos, eu falo assim, meu Deus, aspirina mata, não vou tomar mais nem aspirina. Então, gente, não dá pra gente levar tão a ferro e fogo tudo assim, porque é impossível. E observar, assim, que as agências nacionais, elas querem o bem, né? E eu sempre falo também que a indústria precisa do consumidor, né? Então, a indústria não ia produzir, né, alguma coisa que matasse, né? Não seria aprovado, não seria aprovado. Não, e as pessoas têm responsabilidade, as empresas têm responsabilidade, não dá pra ser assim. Com certeza. Como a Elaine falou pra gente que esse é melhor para uso culinário, ela não só falou, ela fez, ela mostrou, ela fez uma receitinha pra gente acompanhar, vamos assistir e a gente tira as dúvidas de como usa, quanto usa, por que usa, de que jeito usa, e vai ver o que ela tá falando aqui, que este é bom para uso culinário. Vamos começar agora. Então aqui a gente vai usar 2 pacotes desse biscoito. Vocês podem ver que ele tem bastante cereal, é um biscoito integral. Aqui a gente colocou 3 colheres de sopa de leite desnatado para umedecer essa massa e deixar ela bem facinha para manusear. Aí com uma colher a gente vai assentando e depois a gente vai levar ao fogo pré-aquecido, mais ou menos 150 graus, para só dar uma tostadinha. Ele é perfumado. Esse é o de cacau, mas tem a versão também de maçã e de banana. É bom que a gente não precisa colocar manteiga, né, para aumentar aí a quantidade de gordura dessa receita. Então é um biscoito integral, só molhado com leite. E vocês podem ver que ele já sela bem. Vai ficar uma base crocante e bem nutritiva para nossa cheesecake. Ele vai ficar 10 minutos aqui para tostar essa base. Agora a gente vai começar com o preparo do recheio da cheesecake. Então a gente vai colocar 200 gramas de ricota, uma meia xícara de leite. Agora a gente vai acrescentar 700 gramas de cream cheese. A gente está usando o light para reduzir aqui o teor de gordura saturada dessa receita. Mas se você tiver aqueles 2 potinhos de 300, tudo bem, pode usar os 600, não vai ter tanta diferença assim, tá? A gente vai colocar o creme de leite, a gente aqui usou o fresco, tá? E a gente vai adoçar com um vidrinho de linha, né? Nosso leite condensado, aqui tem 210 gramas, é um leite condensado 0 açúcar, mas vocês podem ver que a textura é muito parecida com o leite condensado normal, tradicional, mas o benefício aqui é a redução de açúcar, então uma grande redução de caloria. Ele é muito saboroso e a cor dele deixa aquele dourado na receita que é tão característico, né, do leite condensado. E como o cream cheese ele é bem salgadinho, a gente vai colocar também 2 colheres de sopa do adoçante culinário à base de sucralose. Esse adoçante, ele é muito aerado, tá vendo? Então ele é muito fácil de utilizar e ele dá um volume para a receita. Ele é muito gostoso, não tem sabor residual e a sucralose vem da cana de açúcar, por isso que é um adoçante que parece tanto com o gostinho do açúcar. Como a massa tá bem viscosa, a gente vai dando pulsar e com o liquidificador desligado, você pode dar uma ajuda aqui
essa mistura, principalmente do cream cheese. Vai, querido! E a base da nossa torta já assou. Perfumada. Olha, se vocês pudessem sentir esse cheirinho. E a gente finalizando o recheio, deixa ela aqui descansando, tá? Agora ela bateu bastante, tá muito cremosa. E eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de suco de limão, só para dar uma quebrada nesse dulçor. Suco do limão, a gente vai bater mais um pouco. E uma coisa bem importante, vocês têm que experimentar esse recheio, porque às vezes a família gosta de algo mais docinho, então dá para acrescentar um pouquinho mais do adoçante culinário. Então corrija a receita de acordo com o seu paladar. Vamos ver. Eu colocaria pelo menos mais uma colher de adoçante, mas isso fica a seu critério. Às vezes se você gosta dela um pouco mais azedinha, deixa apenas as 2 colheres de sopa, tá bom? Olha, é importante deixar ela esfriar, deixar ela repousar um pouco, porque se você virar já esse conteúdo do recheio, pode soltar a massa e ela se misturar com o recheio, e não é o que a gente quer. A gente quer uma camada de base e uma camada de recheio, então deixa ela descansando. Agora a gente deixou repousar a base e a gente vai colocar esse recheio de cream cheese. Gente, olha a cremosidade desse recheio. Vamos aproveitar cada restinho. Tá muito cremoso. A gente usou com cream cheese light, ricota, adoçante, suco de limão, leite condensado 0 açúcar. Então a gente conseguiu aqui uma redução de caloria, redução de gordura. Agora essa base, ela vai para a geladeira por aproximadamente umas 4 horas e depois a gente faz a cobertura. E depois de 4 horas na geladeira, ela já está prontinha, base, recheio, e a gente vai fazer a cobertura. A gente escolheu aqui a geleia de amora, mas vocês que decidem aí. Tem morango, frutas vermelhas, a cheesecake, vocês que mandam. A gente vai abrir aqui e começar. É legal que essa geleia, ela tem muita textura. Então ela vai cobrir aqui a nossa cheesecake. Cheirosa, gente. Pedaços de fruta. A gente vai colocar 2 para ficar bem molhadinha. Olha a textura dessa geleia, gente. E a cor. A gente vai montando aqui, eu já mostro para vocês. E aqui está pronta a nossa cheesecake, uma receita adaptada com produtos Linea, que deixou ela com menos calorias, com mais fibra, com menos gordura e 0 açúcar. Então a gente fez essa base de biscoitos, são biscoitos integrais da Linea, trazendo mais fibra. A gente fez o recheio com todos os lácteos desnatados, 0 lactose, então o leite, o cream cheese, a ricota. E a gente recheou com essa geleia da Linea, sem açúcar, super pedaçuda, para trazer esse molhadinho característico da cheesecake, mas com uma redução de calorias. E agora, cuidado com a porção, não exagere na quantidade, né? Então mantenha uma porção pequena e se delicie com uma cheesecake saborosa, 0 açúcar, modificada com produtos Linea. De novo, hein? Ela tá falando aqui que esse também serve para uso culinário, então ela fez 2 receitinhas pra gente ver como pode usar na cozinha, no preparo da sua receita. Vamos ver mais uma receitinha aqui e a gente acompanha exatamente como usar, porque também não é assim aleatório. Tem um jeitinho de usar. Receita é receita, tem que seguir. E a Elaine trouxe aqui para mostrar pra gente como faz. Então a gente vai fazer cenoura picada, a gente vai bater no liquidificador. Uma coisa muito importante, os bolos sem açúcar, a gente sempre separa a clara da gema. Por quê? Porque o açúcar ele reage com o fermento e entrega volume para a receita. Como essa receita não tem açúcar, a gente vai contar com esse volume que vem de uma clara em neve. Então é um segredinho para o bolo sem açúcar ter a mesma textura e volume de um bolo com açúcar.
Olha, aqui tem uma cenoura inteira grande, tá? Aqui eu vou usar 2 gemas e 3/4 de xícara de água. Agora a gente vai bater as claras. Ó, e aqui a gente tem 2 claras em neve, ó, teste. Agora a gente vai colocar o conteúdo todinho do liquidificador. A gente vai virar toda a mistura de linha. Uma coisa importante aqui é que a gente acrescentou fibra, então acaba fornecendo fibra para aumentar a saciedade e ajuda também na saúde intestinal. Então eu vou virar todo esse conteúdo e aqui a gente vai bater. E agora é uma parte bem importante quando a gente vai fazer o bolo sem açúcar. Então aqui a gente já tem a cenoura, né, com a massa, a mistura para bolo de linha, e a gente vai incorporar as claras, tá? Então vamos fazer isso com bastante cuidado para a gente manter essa aeração que as claras entregam. Aqui são as claras de 2 ovos, tá? Então a gente vai mexer com todo cuidado para ir incorporando. Nesta mistura para bolo já tem fermento, então você não precisa acrescentar fermento na massa. Mas como a gente usou uma cenoura grande, então ela aumenta o volume da receita. Então eu vou colocar uma tampinha, que equivale a uma colher de sopa, de fermento, tá? É a última coisa que a gente coloca. E vamos misturar bem delicadamente e incorporando esse fermento na massa, que tá muito macia, cheirosa e airada. Aqui a gente tem uma forma média que foi untada previamente. A gente vai despejar com todo cuidado essa massa. A batidinha, né? E a gente vai colocar para assar por 30 minutos em forno médio. Agora a gente vai fazer a cobertura para o bolo de cenoura. A gente usou esse chocolate culinário da linha. Ele tem a versão dark, mas tem também o branco e o ao leite. A gente optou pelo dark, então a gente vai derreter o chocolate e a gente vai usar o leite condensado, né? Então o leite condensado, ele é uma versão sem açúcar e ele acaba tendo uma redução aqui em relação à caloria e à quantidade de gordura também. E é claro que ele evita, né, aquele pico glicêmico que acontece com o leite condensado que tem açúcar. Então esse leite em especial, ele tem uma cremosidade incrível que foi feita ela é conseguida através do cozimento do leite, né? Essa cremosidade vem do cozimento, né? Então é uma tecnologia mesmo de alimento que faz com que esse leite condensado se desenvolva muito bem nas receitas culinárias. Então você pode fazer brigadeiro, você pode fazer recheio, cobertura. Então ele se comporta muito parecido com um leite condensado tradicional. E a gente está derretendo o chocolate, fazendo uma calda bem gostosa. Olha, ele já está soltando da panela. Quando ele soltar da panela, já está no ponto certinho. Tá cheiroso. Olha o brilho, gente, desse chocolate. Prontinho. Agora eu vou desligar o fogo e acrescentar o creme de leite light. Então já está dosado aqui. A gente vai mexendo, incorporando bem devagarzinho. Ó, agora o momento, hein?
bem amarelinho. E aqui está um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, aquele tradicional, mas uma receita adaptada. Então a gente usou a mistura de bolo de linha, então é um bolo sem açúcar, rico em fibras, porque nessa mistura a gente acrescentou fibras e a gente usou os produtos sem açúcar, né? Então o chocolate sem açúcar, o leite condensado sem açúcar. Então acaba sendo uma opção, claro, para quem precisa controlar o consumo de açúcar, o portador de diabetes, mas também em quem reduzir calorias, quem quer evitar aqueles picos glicêmicos. E ele cresceu, então para com esse mito de que bolo sem açúcar não cresce ou que não fica com aquela cor bonita. Vocês viram que ele ficou com aquele tom amarelado, né? Então deu aquele dourado do bolo. Então acaba sendo uma ótima opção um bolo sem açúcar com linha. Então é isso, pessoal. Hoje a gente bateu um papo aqui bem esclarecedor sobre o universo dos adoçantes. Eu queria muito agradecer a Elaine pela presença e pelo conhecimento que trocou com a gente. Eu aprendi bastante hoje. Já vou parar de brigar com a minha mãe, inclusive. Obrigada, Pietra, por mais um episódio do nosso videocast. E você, acompanha a gente lá nas redes sociais, que tem um monte de episódios super legal, com assuntos super relevantes e coisas que vão te ensinar muito. Videocast Shirota Food, Informação e Sabor, tá lá no YouTube e também no Spotify. Vem assistir, vem acompanhar com a gente. Eu que agradeço o convite e estou à disposição também nas redes sociais.